Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, tenho enorme satisfação de entrevistar o meu orientador e professor da USP, José Fernando Simão. Foi um dos primeiros entrevistados aqui para o blog. De lá para cá, graças a entrevistados como ele, o blog se desenvolveu demais. E para mim é uma satisfação muito grande receber novamente você, professor Simão, ao nosso blog. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo novo convite. E dizer aos nossos espectadores que o sucesso do blog se deve grande parte à competência do Gomide, muito mais que aos entrevistados. Parabéns pelo blog, que hoje é um sucesso nacional. Muito obrigado, Simão, mas de fato o mérito é todo dos entrevistados. Hoje a gente quer tratar a respeito de um tema muito interessante, um tema recentemente já tratado pelo professor José Fernando Simão num congresso que tivemos aqui na OAB de São Paulo, que diz respeito à questão polêmica dos animais em condomínios. Simão, como é que funciona primeiro a questão? As convenções, elas sempre estão prevendo a possibilidade de os moradores dos condôminos terem animais de estimação ou não nos apartamentos? Como funciona? É curiosa a sua pergunta, porque houve nos últimos anos, evidentemente, uma escalada do número de animais em condomínio, porque há, no momento, vamos dizer, uma tendência das pessoas se apegarem a cães e gatos. Então, as convenções mais novas, mais recentes, dos condomínios mais novos, já tem previsão praticamente em quase todas. O problema é que muitos condomínios antigos não mencionavam, ou seja, não se imaginava a presença de animais de estimação. Então tem algumas convenções que são silentes sobre o tema, tem outras que expressamente permitem os animais e tem outras que, de certa maneira, regulam, limitando a presença dos animais. A gente teve um caso bastante recente, e eu não sei se você acompanhou, Simão, que foi justamente de uma cobra num apartamento em Brasília. Ou seja, um morador, aparentemente, segundo a reportagem noticiava, tinha uma jiboia no seu apartamento. Jiboia. Que é da fauna nativa e que, portanto, é proibido ter animal de fauna nativa se não for criado em cativeiro e chipado. Já começa com crime ambiental. Aparentemente, nenhuma desses requisitos ele tinha, né? Bom, então ele já cometeu crime ambiental, para deixar bem claro. Exato. A segunda foi um morador, teve uma surpresa que o proprietário dessa cobra deixou ela escapar, através de um espelho de eletricidade, a cobra subiu e passou pelas tubulações, 5 andares abaixo, um morador foi abrir um armário e encontrou ali a jiboia. Nesse caso específico, além de crime ambiental, naturalmente também há uma grave infração às regras condominiais. Mas a cobra foi achada depois? Ainda não. Ela desapareceu? Ela desapareceu ainda. Muito bem. Bom, primeiro, só uma nota sobre criar cobra. Se a cobra for chipada, for vendida a partir das regras do IBAMA, as cobras são criadas em terrários. Quer dizer, é um grande aquário em que você cria um ambiente em que elas vivem com água, comida, etc. Porque as cobras normalmente são alimentadas por ratos, pequenos ratos. Muitas cobras só comem ratos vivos, inclusive, tem umas questões próprias. Agora, a questão dos animais em condomínio é que o Código Civil tem 2 dispositivos que se conciliam na leitura. O primeiro é o que diz que são direitos do condômino usar, fruir e livremente dispor de suas unidades. Usar e fruir quer dizer ter animais, eventualmente. Certo. Vamos deixar essa primeira nota. Agora, existe um segundo artigo que restringe o uso do direito de propriedade a partir de sossego, salubridade e segurança, que é o artigo 1336. Ou seja, quando uma convenção diz proibida a presença de animais, me parece que ela é abusiva, e é nesse sentido as decisões do Tribunal de São Paulo, ao limitar excessivamente o direito de propriedade. Porque não ter animal implicaria, inclusive, que eu não poderia ter um peixe de aquário, por exemplo. Eu não poderia ter um hamster numa gaiola, por exemplo. O que não se justifica tamanha limitação, porque a existência de um hamster ou de um peixinho é indiferente aos demais condôminos. Sim. Agora vamos ao segundo problema. A convenção que permite tudo, o silêncio, ela nada diz. Me parece que os 3 S's, segurança, sossego e salubridade, são perfeitos para a questão dos animais. Os animais, não podem ser animais que causem barulho, porque isso fere o sossego. Aqueles cães histéricos que existem hoje em dia, aliás, da cruza de vários animais para tentar selecionar raça, selecionar cor, selecionar pelo, tem cachorros que ficaram loucos. O Cocker Spaniel ficou louco. De tanta mistura de cor, de modificação para chegar na cor ideal, o cachorro tem histeria, ele late o dia inteiro, por exemplo. Então um cachorro como esse não pode estar em condomínio porque atrapalha o sossego dos outros. O segundo problema é a segurança. Tem animais extremamente violentos. Animais violentos por natureza. Tem cachorros, é sempre a história do pitbull. O meu pitbull é bonzinho, é só o seu. No universo todos são bravos, mas o meu é bonzinho. Bom, mas um pitbull
ataca. Pitbull não pode estar em apartamento. Outro dia no meu próprio prédio, mas pode pôr focinheira, etc. Mas aquele pitbull aumenta os riscos. Outro dia no meu próprio prédio, eu fui entrar no elevador, tinha lá um border collie, que costuma ser um cachorrinho até simpático, né, sorridente, não é o collie que alece. Você que não entende muito de animal, Gomes, o border collie é um pequenininho. Daí o que aconteceu? Fui entrar no elevador, não, é melhor eu não entrar porque ela ataca. Como é que você pode ter um cachorro no elevador do prédio sem focinheira que ataca? Dizendo o próprio dono, quer dizer, não era nenhuma briga. Então perceba, a segurança é outro ponto, é por isso que a gente costuma sugerir que não tenha leão, urso em apartamento, é uma sugestão, tá certo? Tigre, sussuarana, que é a onça brasileira. E depois, sossego e salubridade. Tem animais extremamente mal cheirosos. Sim. E que aquilo empesteia o prédio inteiro. Ou o excesso da quantidade de animais. Agora, daí tem aqueles que colecionam animal, que é até uma doença, que é aquele gente que não tem um gato, tem 45 gatos, e o cheiro de urina do gato empesteia o prédio todo. Então, quando a convenção não proíbe, a regra não é a permissão absoluta, é a permissão pelos 3 S's. E é isso mais ou menos que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem feito. Ele limita o direito de ter animais em apartamento a partir dos 3 S's. Então é um caso famoso de um papagaio que falava palavrões e gritava o dia inteiro e xingava, ele ficava na varanda xingando os condôminos que passavam. O dono tinha esse prazer. E eu acho até divertido, honestamente, ver o papagaio xingando alguém. Mas é uma diversão que você pode ter na sua casa, não num prédio, porque aquilo atrapalhava, incomodava os condôminos. E o tribunal entendeu que o animal não deveria ficar lá. Agora, olha que coisa curiosa. Algumas pessoas, para ter cachorro em apartamento, vamos abordar o tema de maneira mais ampla, acabam arrancando as cordas vocais do cachorro por cirurgia para que ele não lata. Quer dizer, aí já é um problema interessante, né? Que é o direito do animal. Quer dizer, a gente sai porque para o condomínio ele não vai atrapalhar. O cachorro manso, que não tenha cheiro, com as cordas vocais amputadas, ele não vai causar nenhum problema com o condomínio. Mas daí a gente entra numa outra seara, que é um tema que eu tenho estudado bastante, que é o direito dos animais, né? Até que ponto o ser humano, para se utilizar do animal de companhia, pode gerar ao animal alguns tipos de sacrifícios. Porque amputar as cordas vocais do cão, primeiro que é uma cirurgia que já não é tão simples. Segundo que causa um sofrimento na recuperação da cirurgia. E terceiro e último, que você amputou a voz do cachorro, quer dizer, o cachorro se comunica com os outros cães, etc. Claro. Então aí já tem um outro problema, que é analisar o direito do próprio cão. Mas, tirando isso, me parece que, número 1, convenções que digam não pode ter animal algum, excessivas, elas ferem o direito de propriedade e ferem a ideia do Código Civil de usar e fruir. E, portanto, essa cláusula é tida por excessiva, tem que ser limitada. Essa cláusula não pode ser aplicada a ipsis literis. Ou seja, o síndico descobre que eu comprei numa loja aquela tartaruguinha de aquário verde e eu sou multado porque tem uma tartaruguinha de aquário que a convenção proíbe. Segunda regra, aqui permite tudo, na verdade não permite tudo. Ela permite a partir dos 3 S, sossego, segurança e salubridade. E as convenções que tenham regras restritivas, também a partir dos 3 S, me parecem absolutamente perfeitas. Ou seja, restrições para garantir sossego, segurança e salubridade. Agora, você podia me perguntar, Simão, pode ter um prédio que proíba cão e não proíba gato, por exemplo? Proíba cão e gato, mas não proíbe passarinho, por exemplo? É que me parece que, como hoje, há uma dimensão existencial. Na Inglaterra, pesquisas que os ingleses hoje têm mais cachorro do que filho. É pesquisa, está publicada. Como é uma tendência existencial do ser humano com os seus pets, os seus cães, com os seus gatos, eu entendo que o direito deve ser lido no momento histórico atual. Me parece que hoje proibir cães e gatos em prédios residenciais, porque tem prédio comercial que proíbe e pode, prédio de médico, por exemplo. Eu tive um caso que eu acompanhei, era um prédio eminentemente de médicos. E uma senhorinha, que não era médica, tinha lá um escritório de contabilidade, insistia em subir com o cachorro. E o cachorro latia, era aquele Lulu da Pomerânia, que apesar de pequeno é extremamente agressivo. Quer dizer, pode ser extremamente agressivo. O que acontecia? Os médicos se incomodaram e multaram. Ela foi ao judiciário e ela perdeu, porque era um prédio que não era próprio para se ter cão, era um prédio comercial. Mas em prédios residenciais, me parece que a vedação absoluta hoje é mal vista pelo judiciário. Não posso ter nada. Eu concordo, Simão. A gente precisa fazer interpretação. O direito de propriedade, uma das atribuições, é o direito de uso do imóvel. E usar o imóvel implica eu utilizar, podendo levar meus convidados, podendo ter ou não animais, né? E a limitação ao direito de uso, ela precisa ser observada com muita cautela. Até porque a gente pode imaginar, Simão,
não vamos abordar isso, mas a questão do condomínio social. Eventualmente, você vai ter uma família que tem ali 1 ou 2 animais, 1, 2 cachorros, que não trazem qualquer tipo de consequências ali para a vida condominial. E, por outro lado, você tem um outro condômino que não tem qualquer tipo de animais, um sujeito solteiro, um homem já com uma certa idade, mas é extremamente ele próprio agressivo, não é cortês, né? Aliás, eu vou te contar uma coisa. Eu que sou contra a expulsão do condomínio social, Sim. que é outro tema, mas na semana passada, conversando com um desembargador de Justiça que deu aula no meu curso de pós, ele contou um caso que me fez refletir. É um sujeito que é um policial militar aposentado, Sim, que tem porte de arma e que, portanto, ele usava a arma para ameaçar os vizinhos. Quer dizer, eu sempre fui contra a expulsão do condômino porque eu acho que o texto do Código Civil não permite essa expulsão. Mas veja, num caso limite como esse, vamos pensar nessa cobra, voltando dos animais. Imagine o pânico que está nesse prédio, em que a cobra está desaparecida, é um animal que pode aparecer em qualquer lugar, é uma jiboia. Sim. Pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento eu posso estar dormindo e eu acordar com a jiboia do meu lado. Se ela vai me machucar ou não vai, vocês sabem que a jiboia, ela mata por estricção, ela não é aquela que abre a boca e injeta o veneno, ela precisa amarrar a vítima com o corpo e ela mata por estricção. Então uma jiboia dificilmente vai matar um ser humano adulto. Mas pode matar um cachorro. Pode matar um cachorro, pode matar um gato e pode matar criança, depende do tamanho da jiboia. A jiboia, tudo bem, a sucuri é uma outra cobra, mas você imagina o pânico de eu estar na minha própria casa e não poder ficar em casa seguro. Então eu acho que esse morador, tem que ser multado e na multa mais alta e se efetivamente se descobrir, por exemplo, que ele tem outros animais em casa, é um sujeito que está pondo em risco a segurança do prédio, porque se a cobra estivesse no terrário, como se espera dela, ela dificilmente escaparia. Ele devia ter o hábito de largá-la num espaço grande, a coitadinha da cobra deve ser o raciocínio do sujeito, não vou deixar ela no terrário, e a cobra entrou por uma tomada ali. Então, esse caso é um caso que, inclusive, vejo mais uma coisa nesse caso da cobra. O direito à indenização por danos materiais. Porque se eu não puder usar o apartamento e tiver que ficar fora esperando, ele paga a indenização. Por quê? Porque afinal eu estou privado da propriedade com medo. E não é um medo infantil. Existe uma cobra solta no condomínio. Simão, muito obrigado. Esse tema é muito interessante. Você tem estudado bastante a respeito dos direitos dos animais e eu agradeço muitíssimo a sua gentileza de vir até aqui para nos conceder essa brilhante entrevista. Eu agradeço, então, aos nossos espectadores, sempre presentes aqui, e agradeço ao Alexandre pelo convite e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado e até a próxima.